Mas assim, o mapeamento é importante, porém ele não é tão necessário, né? Porque a partir do momento que você grava o mapeamento na cabeça, você faz a coisa mais automática. A coisa começa a acontecer automática. Então eu vou explicar para vocês o porquê e a gente vai começar a falar. Então eu fiz um desenho aqui, pequenininho, ó, que eu acho que vocês vão conseguir visualizar. Vou pôr aqui também na câmera para o pessoal ver. E o que acontece com esse desenho de mapeamento? Aqui vocês podem perceber que foram feitas algumas divisões. Toda vez que a gente começa a fazer uma epilação na virilha, a gente nunca começa pela parte da frente, né? A gente começa sempre pelas laterais. É super importante a gente começar sempre de fora para dentro. Essa é uma dica importante na epilação da virilha, porque quando a gente começa de fora para dentro, a cliente sente menos dor, a gente proporciona maior conforto para ela, a gente disponibiliza ali uma facilidade para a gente seguir uma regra, né, que é uma regra de pontos assim. Então aqui, olha, tá 1, né, não sei se vocês conseguem visualizar bem, tá vendo? Aqui é o 2. E aí a gente vai seguindo sempre de fora para dentro, nunca de dentro para fora. Porque nessa região do meio da virilha é a região onde contém mais quantidade de pelos, é onde fica mais concentração de pelos. E também tem uma outra questão. Por exemplo, se a pessoa vai fazer uma epilação simples, o que ela vai tirar? Ela vai tirar toda essa região aqui, olha. Tá vendo? Essa região externa, que é a região do biquíni, que é a região onde tem ali menos pelo, sempre da parte externa da perna para dentro da virilha, contando que a virilha, você conta 2 dedinhos só da perna, que é virilha, o restante é perna, né? Então você, quando tá nessa posição, ó, são 2 dedos aqui e é o que se tira. Ninguém vai tirar uma virilha aqui vindo até essa região da perna, né? Então isso não é o correto. Aí o que você faz? Você vai retirar toda essa região aqui, ó. Então a gente só retira o 1 e o 2, né? Na hora que a gente vai fazer uma virilha simples. E algumas pessoas retiram a faixinha aqui de cima, que é o nosso número 5. Isso é um biquíni, é uma virilha simples, né? Que ela não tem uma complexidade ali maior que a gente vai fazer. Quando a gente fala numa virilha cavada, o que a gente tira da virilha cavada, né? Então a virilha cavada a gente vai tirar o 1, o 2, o 3, que é essa partezinha aqui de baixo, né? Que vai limpar a parte de baixo, e o 5, que é essa parte toda de cima da virilha. Então ela fica esse triângulo, fica um triângulozinho aqui, somente na parte de cima, fica um desenho. Tem umas pessoas que deixam aquele bigodinho de Hitler, que o pessoal chama, um triângulo, né? Aí depende de cada pessoa. E por que a gente faz esse mapeamento, né? O que ele vai agregar? Para que você não se perca, porque senão você passa a cera de um lado, passa do outro, passa em cima, volta para baixo, vai para baixo de novo, sobe de novo. Então você fica muito perdida, principalmente quem está aprendendo, ela não segue uma sequência. E aí essa sequência, a importância da sequência de começar de fora para dentro e seguir esse mapeamento facilita o seu aprendizado. Mas para quem já tem a técnica, já tem o conhecimento, já faz há muito tempo, isso daqui já chega a ser automático. Você já faz isso automaticamente. Porque antes a gente não se falava em mapeamento, mas a gente já fazia um mapeamento porque eram regras a ser seguidas. O mapeamento ele veio para facilitar a nossa vida, para facilitar quem está aprendendo, quem está iniciando agora, né? E aí, porque a maior dúvida que as pessoas têm geralmente é virilha, né? A parte, por exemplo, de axila, o pessoal também faz mapeamento, só que é um pouco mais simples, é um pouco mais tranquilo de se fazer. Já no método espanhol, a gente não faz mapeamento na axila. No método espanhol, o mapeamento é um pouquinho diferente, porque aqui eu consigo passar a cera desde da parte do número 1 aqui até o número 2. Então eu faço essa tira inteira, né?
Se a cliente vai fazer uma epilação completa, são todos os números, 1, o 2, o 3, o 4, e ela segue essa sequência, quando a gente faz no método espanhol, essa sequência aqui, ó, é uma só, a do número 4. Isso numa virilha completa, né? Quando a pessoa retira todos os pelos. Então facilitam muito, né, essa praticidade do mapeamento para quem está iniciando. Então por isso ele é importante. E também na puxada da cera, porque na puxada da cera, quando você faz o mapeamento, você não vai puxar uma extensão tão grande. Então você que está aprendendo, você vai ter uma segurança maior. E sempre levando ali a cera onde não tem mais o pelo, aonde não tem a região que contém o pelo, para você pegar a pontinha e puxar, para não ficar cutucando ali a cliente, muitas vezes machucando, né, e fazendo aquela pontinha que é dolorida ali se ficar puxando algum pelo. Então é importante também que a gente tenha esse conhecimento. Então são conhecimentos, são coisas que no nosso dia a dia facilitam muito e assim, acabam sendo muito práticas e você acaba fazendo uma epilação muito rápida. Porque veja bem, ó, mapeamento, vocês perceberam que do lado de cá é número 1 e do lado de cá é número 1 também? Eu posso aplicar a cera aqui, uma tirinha aqui. Eu volto aqui no meu número 1, puxo, volto no meu número 1 e puxo. Faço aqui a minha segunda tirinha. Volto no número 2 e puxo, volto no número 2 e puxo. Sempre alternando, trabalhando os dois lados no mesmo momento. Né? Eu trabalho as duas áreas na mesma hora. Então, essa praticidade vai facilitar muito, eu vou ganhar muito mais tempo ao depilar uma virilha, né? E depois o que ficar de retoque é muito simples, você vai lá e faz o retoque. E aí é bem tranquilo de se fazer o retoque, você não precisa assim se desgastar tanto, que às vezes a gente acaba se perdendo e acaba se desgastando, gastando mais material também. Então o mapeamento ele veio para facilitar a nossa vida, para que você tenha ali uma sequência, para que você faça uma epilação mais rápida, para que você consiga trabalhar melhor uma virilha com mais eficácia, retirando os pelos mais facilmente, sem se perder. Isso é importante porque você vai passar segurança para a sua cliente, né? E vai ter uma forma organizada de trabalhar. Então isso faz um diferencial, tem toda uma diferença ali. Tá. Tem dúvida, gente? Vocês entenderam como que eu expliquei? É porque é ruim fazer no papel, né? Eu gosto de montar assim e mostrar. Mas no papel a gente consegue ver mais ou menos, não dá para ter uma noção muito grande. Mas essas formas de mapeamento, tem algumas fotinhos aí que vocês conseguem visualizar, até na internet mesmo, buscar ali mapeamento, região de virilha, para epilação, vocês conseguem pegar a fotinho. Eu fiz aqui o desenho, ficou mais ou menos, mas só para mostrar para vocês, que eu gosto de mostrar, para vocês terem ali uma ideia, né? Porque só falar do mapeamento ia ficar muito vago. A hidrossolúvel na virilha, tem algumas pessoas que não gostam muito por conta que ela não é tão quente, ela é considerada, vamos dizer assim, uma cera fria, porque ela é morna, ela não chega a ser quente, na hora que você aplica ela já esfria bem, né? Ela não chega a dilatar o poro. E aí tem pessoas que acham que sentem muito mais dor. Se é uma cliente que tem um pelo mais fino, que tem uma quantidade menor de pelo e tudo mais, tranquilamente você faz na hidrossolúvel. Mas eu gosto de trabalhar a região íntima com cera quente. Acho que não tem nada melhor do que a cera quente para a região íntima. Isso é uma particularidade minha, assim. Mas eu sempre digo o seguinte: passou a primeira, passou a segunda, verifica a pele da tua cliente, vê se essa pele está íntegra, se não está avermelhada, se não está com uma agressão maior. Se você perceber que já está vermelhinha, porque depende muito de pessoa para pessoa. Se você perceber que não dá para passar uma próxima vez a cera, não passe. Mas de 2 a 3 vezes a gente consegue trabalhar bem e ter um bom resultado sem machucar a pele. Uma coisa que vocês podem utilizar é a dolomita no pré-epilatório. A dolomita ela cria uma camadinha protetora, ela deixa o pelo mais sequinho, ela vai fazer com que a cera grude mais no pelo, que essa cera não vá ter uma aderência maior ali em cima da pele, né?
E com isso, o que acontece? Vocês conseguem ter um melhor resultado na hora da puxada sem agredir essa pele. Então você vai conseguir ali, se precisar, se tiver necessidade de aplicar até 3 vezes. O que acontece também? Às vezes vocês ficam com medo de apertar um pouquinho mais o palito. E quando você aperta um pouquinho mais o palito, ele faz toda a diferença na hora da puxada da cera. Então vocês prestem atenção na hora que vocês apertarem ali um pouquinho mais o palito, que vocês vão perceber que vai sair muito mais pelo. Então não pode ter medo de apertar, né? Não é um aperto para machucar, claro, mas é um aperto que você tem ali uma segurança de ter uma maior aderência ali da cera ao pelo, tá bom? Sim, aquela posiçãozinha de borboleta é a melhor posição que tem. Além de facilitar, você consegue fazer uma epilação muito mais rápida. Então é a posição de borboleta, com as perninhas que nem borboleta, tá? O alta frequência, ele tem um eletrodo, imagina isso aqui sendo um eletrodo de vidro. E aí você vai pressionar na pele, conta até 3, pressiona, conta até 3, pressiona e vai pressionando ponto a ponto na pele o alta frequência. Ele não pode ficar lá parado, você não pode estacionar ele e deixar, tá? Então você sempre encosta e tira, encosta e tira, encosta e tira. E vai fazendo este movimento para ele fazer o efeito ali do eletrodo todo na região afetada, na região que você quer aplicar, tá bom? É você deixar a pele mais esticadinha e aplicar com o palito um pouquinho mais forte. Aí você faz uma aplicação um pouco mais forte na região, lembrando de deixar uma região um pouquinho mais grossinha a cera, não deixa tão fina, né? Para você conseguir puxar ali com mais segurança, porque aquela região é a região mais dolorida que tem. E é a região que tem mais concentração de pelos. E por isso a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente na hora da puxada. Por isso, quando a gente mostra o mapeamento, essa região é o número 4, tá vendo? Ó, o número 4 aqui. Então, esse número 4, o que a gente faz? A gente aplica ali na região, puxa de um lado e depois do outro. Aqui, ó, número 4. Puxa aqui de um lado e depois do outro, né? Vai puxar sempre dessa parte aqui, porque essa aqui, ó, já foi feita. Você sempre vai fazer a parte de baixo antes, por quê? Para você ter aonde puxar essa região aqui, tá? Vou mostrar aqui, ó. Essa aqui é a parte número 4 que ela tá comentando e essa é a número 3. Então eu já retirei a número 3, aí fica mais fácil para eu puxar aqui e ter uma segurança maior sem machucar a pele da cliente. Pode utilizar o soro fisiológico bem geladinho, que ele vai ajudar bastante essa pele se recuperar e ter ali um resultado bom para ajudar a fechar esse poro, tá bom? E a Laíra está perguntando se pode usar no lugar do soro água termal. Pode também, a água termal também é uma boa. O que não pode usar é a micelar, tá? A termal e o soro fisiológico pode. A Márcia está perguntando se o mapeamento é o mesmo para as clientes mais gordinhas. Sim, o mapeamento ele não muda, porque você pode perceber, vou pegar aqui nosso mapeamento de novo, tá no Instagram? No YouTube, ó. Você pode perceber que aqui nós temos o número 1, o número 2. Então, o que vai mudar? Às vezes é a largura aqui, né? Da extensão entre a parte interna da virilha e a parte da perna. Mas você sempre começa da parte da perna aqui, ó. O número 1, sempre de fora para dentro. Mas não muda em nada, né? Se a pessoa é mais gordinha, se não tem diferença, gente, é o mesmo. Você vai seguir aqui, ó, 1, 2, 2, não tem diferença. Por isso que o mapeamento, ele foi assim, sempre existiu, mas ele começou a ser muito falado por conta disso, porque se perdiam muito, por conta de pessoas diferentes, uma muito magrinha, miudinha, outra é mais cheinha, né? Então, isso acabava deixando a pessoa muito perdida, sem saber por onde começar. E aí a gente começou a ter essa regra de seguir mais o mapeamento para orientar melhor as pessoas que fazem a epilação, principalmente quem está começando, porque fica muito perdida e às vezes demora muito para se fazer uma epilação de virilha.
justamente por não ter ali uma sequência. E essa sequência, você seguindo ela certinho, você faz muito rápido. Alta frequência é um aparelhinho que ele tem uns eletrodos de vidro, aonde ele acaba passando a transferência ali dos eletrodos para a pele e ajuda a ter o controle de bactérias, e ele é bacteriostático, bactericida, eliminando ali qualquer tipo de bactéria que possa entrar dentro do nosso poro após a epilação. Isso no caso da epilação. Ele é utilizado também na limpeza de pele, ele é utilizado para tratamento capilar, então ele tem várias funções, é um aparelho que ele tem várias funções na área estética. Qualquer pessoa pode usar, ele não tem contraindicação. As nossas clientes queridas, né, que são mais gordinhas, o que acontece? Você tem que pedir para ela ajudar também. Ela pode esticar a pele, segurar. É importante, até para ela não sentir dor. Gente, a gente não pode ter vergonha de conversar com a nossa cliente. A gente precisa explicar para ela, olha, você pode me ajudar para eu não ter tanta dificuldade, porque assim facilita para eu puxar e você não sentir dor? Então isso é importante. A Ana está falando, Neuza, o mapeamento na região anal é diferente? Não, a da região anal é super simples, não tem diferença, mesmo porque é uma região tão pequenininha, você não precisa ter muita diferença ali não, tá? É 2 passadinhas e tá tranquilo. Amanhã, gente, tem live, né? E tem vídeo também no YouTube, vocês ficam ligados aí a tudo que tá acontecendo. E aí a gente tá aqui com vocês, então amanhã vocês estão comigo também, mesmo horário, tá? Às 8h.